Boa tarde, pessoal. Eu resolvi gravar esse vídeo com o objetivo de expressar minha opinião acerca de um tema que vem me incomodando muito. Esse tema é a taxação de livros. A gente está assim, ó, eu acredito, na verdade, que a gente está à beira de uma nova era da Idade das Trevas. Porque assim, ó, e eu não sei se essa maneira que eles estão gerindo isso é por ignorância ou simplesmente por intencionalidade. Com diversos produtos que poderiam ser taxados para arrecadação, eles focam apenas no único produto que talvez, um dos únicos e o mais importante, ao meu ver, que poderia evoluir uma sociedade. Buscar evolução para uma sociedade. Pois bem, nós temos cerveja, nós temos cigarro, outras bebidas e etc., que poderiam ser taxados, que não iriam afetar em nada uma evolução de uma sociedade. O livro, para mim, ele é um objeto sagrado, não um objeto de elite, como disse o ministro Paulo Guedes. Um objeto de elite. Em termos, sim, ele é da elite que pensa. Ele é da elite que busca o conhecimento. Essa elite que ele está falando, se for essa elite, eu concordo com ele, mas acredito que não. Eu acredito que a elite que ele defende são os ricos, né? Eu não sei vocês, mas eu criei um paradoxo para mim, porque eu amo leitura. Eu vivo de leitura. Eu vivo de leitura. Então acabei criando um paradoxo onde eu vivo, que é assim, se eu me alimentar e não ler, eu continuo com fome. Se eu ler e não me alimentar, eu também continuo com fome. Ou seja, para mim, Tiago, eu preciso dos dois para sobreviver. Porque eu acredito que o alimento alimenta o corpo e a leitura alimenta a alma. E assim, ó, a gente vive um país onde os livros de determinadas áreas são absurdo, é um absurdo o preço de alguns livros. Entre eles medicina, direito. Medicina mesmo, tu pega livros onde tu paga quase R$1.000, se não for mais. Pode me corrigir se eu estiver errado, mas eu acredito que seja isso. Eu, inclusive, vi alguns livros à venda, ainda mais em sites mais baratos, como a Amazon, onde livros da área de medicina custavam R$900. Ou seja, tu acaba tendo que pagar um livro de R$900. Quem vai ter condições para fazer isso? O João, que passou em medicina, porque ele buscou conhecimento, ele estudou, se dedicou, entrou para medicina. Só que o João mora na favela. O João é filho da Dona Maria, não tem pai. E a Dona Maria trabalha o dia inteiro como diarista para conseguir trazer comida para dentro de casa. E da onde o João vai tirar esse livro de medicina? Geralmente se arruma um jeito, né? Que a gente acaba tirando xerox de livros dos colegas, que têm melhores condições, mas ainda assim, se tu for analisar, sai caríssimo. É um país onde a educação está sempre em segundo lugar. Segundo não, vamos botar em quinto lugar. Que não respeita os professores, que não respeita os alunos, que não respeita as universidades, que não respeita as escolas. Que coloca o professor em um patamar de inimigo público, como se o professor doutrinasse as pessoas para serem contra o país ou uma ideologia comunista, como dizem. Quando você coloca uma ferramenta do saber no mesmo patamar de uma conta de água, de uma conta de luz, de uma cesta básica, e uma família pobre tem que optar entre comprar um livro para obter conhecimento e pagar uma conta, pagar uma dívida, é evidente que vai ser sempre a dívida, sempre a comida para a família. E aí nós entramos num meio que não era nem para estar sendo discutido hoje. Nunca era para estar sendo discutido isso. Só que esse foi sempre
isso foi sempre idealizado pelos poderosos. Diminuir o conhecimento e criar balizas para as escolas, para os professores e para o conhecimento, para que a sociedade não evolua em paralelo com os poderosos, para que a sociedade se mantenha sempre abaixo, para que os poderosos mantenham sempre as rédeas firmes. Ainda fico usando argumentos assim que a responsabilidade pelo analfabetismo funcional ser dos professores, ser da falta de educação por parte das universidades, será? Poxa, pelo amor de Deus! Vocês não têm um pinguinho de inteligência suficiente para analisar e perceber que a falta me fugiu a palavra. A falta assim, de determinação, a falta de empenho. Desculpa a falta da palavra. Mas a dificuldade entre criar um texto, como eu acho que foi o próprio Paulo Guedes que falou isso, que hoje em dia as pessoas têm dificuldade em criar um texto de 5 linhas. Por que será? Será que é por causa da universidade? Será que é por causa do professor? Ou será que é porque o estudante ele já tem despesas, porque vocês alegam que a faculdade sai caro para o governo, para um estudante, é um valor altíssimo. Só que vocês não olham o outro lado, que o estudante também gasta dinheiro com a universidade, mesmo ela sendo pública. O estudante paga o xerox, o estudante paga a passagem para ir para a universidade, o estudante tem que comprar roupa, o estudante tem que se alimentar. Também tem esse lado. E entre isso, o estudante ainda tem que se dedicar, ainda tem que ter condições, sobrar dinheiro para poder comprar um livro. E o estudante não quer o livro que o governo impõe para ele. O estudante quer ler, o leitor quer ler o livro que ele se sente melhor, o livro que ele quer buscar o conhecimento dele. Então eu acho assim, se vocês ainda têm um restinho de humanidade, parem e reflitam um pouco. Reflitam um pouco. Porque não tem condições de taxar um material que é fundamental para a evolução social, que é fundamental para a elevação da inteligência social, para o intelecto das pessoas. Ao invés de taxar, por que vocês não criam programas de incentivo para ler o livro? Não diminuem os impostos dos autores? Não diminuem os impostos das editoras para que os livros sejam mais acessíveis e deixem de ser, como você mesmo disse, livros de elite. Passe a ser um produto dos pobres, um produto dos sábios. O pobre não lê porque já é caro. Eu sei que o livro não paga ICMS e tal, mas o imposto sobre as editoras, o imposto sobre os autores, é altíssimo. E eles têm que repassar, obviamente, para o cliente final. Então é óbvio que um pobre não vai ter condições de comprar. É óbvio que o livro se torna um projeto de quem tem poder aquisitivo para adquiri-lo. Eu possuo livros que custaram para mim R$130. E como eu comprei o livro de R$130? Eu paguei em 3, 4 vezes. Muitos livros eu pago em 6 vezes. Porque eu me esforço. Eu acabo abrindo mão de muitas coisas que eu gostaria de fazer, gostaria de ter, para mim poder comprar um livro. Porque quando eu peso livro e alimento, é óbvio que eu sempre vou a favor do alimento. Apesar de ficar muito triste. Mas quando eu peso o livro e uma coisa supérflua, entre aspas, que ao meu ver é supérflua para mim, mas eu gostaria de ter, eu sempre vou acabar cedendo pro lado do livro. Sempre. Vocês não podem achar que a leitura, que o livro, o instrumento do saber, o instrumento da evolução, seja apenas um objeto de elite. Eu espero, do fundo do coração, assim, que vocês reflitam sobre isso, analisem o pedido nacional para que essa ideia maluca não passe e respeitem a vontade do povo. O povo
pobre, o povo que lê, o povo que quer ler. Muito obrigado. Defenda o livro.